Esperar um pouquinho, é. Então, vamos lá voltar, tá, pessoal? Acabou minha bateria aqui, aí vai, pega a fonte, aí acabei precisando de um tezinho também. Oi, Pro, agora que eu vou conseguir voltar. Minha net tá um pouquinho fraca. Ai, a minha também tá lenta, você pensa que não? E aí eu acabei precisando de um T para pôr na fonte aqui, vou falar, viu? Ai, Deus. Deixa eu maximizar aqui. Mas eu não sei não se eu voltaria a comer aquelas bolachas, professora. Eu acho que eu teria pavor. Ah, mas acontece, é muito difícil acontecer. Esses locais que eles fazem aí, tá gravando, né? Tá. Tá gravando, sim. Esses locais que eles fazem os alimentos é muito fechadinho e cuidadinho, sabe? É um tiro no escuro mesmo quando acontece assim, sabe? Teve uma vez Nossa, a hora que a professora falou, eu falei, nossa, eu não queria ganhar mais nem nada. Eu não teria coragem. Pois teve uma vez também que, nossa, menina, foi muito interessante. O cara veio também, sabe, com um creme de leite já estragado dentro, já fungado. Já aconteceu isso até comigo. Nossa. Eu abri creme de leite e foi uma sorte, menina. Eu não abri só aquele biquinho, porque às vezes você abre o biquinho só para colocar uma metadinha, né? E já começa a utilizar, né? Isso, exato. Mas não, aquele dia eu acho que eu fui fazer uma mousse e eu abri ele inteiro para cair tudo. Menina, abri, mas estava aquele murundum assim de um fungo pretão crescido no topinho assim do creme de leite, você acredita? Já tinha colocado os outros ingredientes? Não, tava lá os outros ingredientes, mas eu não tinha derrubado ele ainda, graças a Deus. A sorte, porque senão eu ia perder todos. Perder tudo, perder tudo. E que gozado, e estava dentro do tempo, né, da validade, estava tudo normal. Não sei, é alguma coisa, algum lugarzinho que pegou uma sujeirinha que não foi limpa, e aquele. Teve uma vez também um senhor que abriu o pacote de leite dele, né? Foi pôr no copo dele água. Aí ele trouxe lá, só com aquele cortezinho que ele fez lá, trouxe e abriu. Ele falou: ai, o que que eu posso fazer? Eu falei: olha, o senhor não pode fazer nada. Porque por esse cortezinho que o senhor fez, eles podem falar que o senhor tirou todo o leite, o senhor lavou a caixa e enfiou água dentro. Não tem o que prove, né? Falei, se o senhor tivesse gravando desde o início, né? Que o senhor estava abrindo o leite e tudo mais, cortando o leite e despejando, então pode ser. Então deve ter ficado alguma coisa de água no cano enquanto estava invasando, e aquele pacote de leite, ou vários pacotes de leites ali, né? Sei lá, saiu com água dentro, menina. Então, são coisas que acontecem de vez em quando, né? Então, Mas são coisas que a gente não espera. é, Eu mesmo nunca percebi na bolacha. Eu vou começar a é, olhar. vou olhar, né? Bom, então aqui, em relação ao modo da morte, né, que a gente falou, os insetos também podem ajudar, né? Porque principalmente quando pessoas que morrem, por exemplo, de overdose, né, e aqui a gente está colocando, né, dentro dessas drogas e tóxicos, cocaína, heroína, metanfetamina, né? Então, se essa pessoa não foi de morte natural e foi por drogas, por exemplo, a gente pode, então, também, dependendo daquela fauna entomológica que está no corpo, eu posso saber, então, que essa pessoa morreu devido a certos tipos de tóxicos, né? Por quê? Quando uma pessoa morre de overdose, tá? Ou envenenada que seja,
que vai acontecer? Não são todos os insetos que chegam no cadáver, tá? É muito pouco, são raros os insetos, então, que chegam a esse corpo. Por quê? Porque tem inseto que não tolera aquela toxicidade que está no cadáver. Então, se eu chego num cadáver e encontro só fulano e ciclano, né, de inseto, então já está quase que batata que o modo da morte foi devido, então, o uso excessivo de tóxicos ou droga, tá? E por quê? Afetam a velocidade do desenvolvimento dos insetos, então, alguns insetos que chegam, além de chegar e colonizar, né, que eles são mais tolerantes, o que acontece? A velocidade vai interferir também, essa toxicidade que está no cadáver, vai interferir no desenvolvimento do ciclo de vida do inseto. Se eu tenho ali o período larval do inseto, né, que é só as larvinhas, se eu tenho ali um período que dura 14 dias e de repente eu tenho ainda larva de instar 2 lá no 15º dia, é porque está alguma coisa errada. Se não é o clima que está colaborando, está frio alguma coisa, porque normalmente no frio a gente tem também os insetos, né? Não chegando tanto, porque eles não suportam tanto frio. Então, eu tenho que relacionar o quê? Ao uso de drogas, tá? Então, normalmente, ele vai interferir no desenvolvimento, na velocidade do desenvolvimento desses insetos, efeitos no desenvolvimento das larvas, né? Que a gente já falou, e até mesmo no da decomposição. Então, pode demorar muito mais, porque se eu não tenho vários micro-organismos, insetos atuando, esse corpo ele vai ficar mais intacto por mais tempo do que deveria ficar, né? Podendo indicar, então, um caso de morte por ingestão de dose letal dessas substâncias, que seria a overdose, né? Arsenato de chumbo e o carbamato, olha, impede a colonização do cadáver, então, por certos insetos necrófagos. Então, aqui, o arsenato, então, mais ainda, ó, chumbo, né, metal pesado. Então, menos fauna, então, entomológica também vai estar presente quando, então, esse cadáver, né, fez anteriormente, então, a ingestão desse produto. Aqui nós apresentamos um pouquinho, então, desses insetos, tá? Que colonizam aí esses cadáveres. Então, nós temos um díptero aqui, uma mosca, né? Então, cerca de 15 minutos, olha só, Elaine, bem rapidinho, 15 minutos de falecimento, a gente pode ter essas moscas chegando, então, tá? Logo após a morte. Principalmente se ocorre sangramento, se existe sangramento, ele pode ocorrer até em menos tempo do que 15 minutos. Colonização, olha, 3 horas, isso é, então eu tenho esses insetos chegando, esses dípteros chegando, né, e colonizando, isso é, se alimentando e, ao mesmo tempo, fazendo a ovoposição nesses cadáveres também. Porque eles se alimentam, mas também procuram essas fontes de alimento para deixar sua prole, tá? Grande capacidade olfativa, é devido a isso que eles percebem de longe onde há, então, ou um cadáver, ou então essa possibilidade de fonte alimentar, tá? Primeiros insetos a localizarem a carcaça, tá? A carcaça ou o cadáver, né? Nós chamamos de carcaça quando mais para o lado animal, né? E eles utilizam, então, o cadáver, né? Fazem essa utilização, colonizam aí, por quê? Porque é um substrato, é um local onde fornece alimentação, local para postura de ovos e larvas, e encontro com outro sexo também, de vários, né? Vários indivíduos da mesma espécie, e ali até mesmo proporciona isso, a reprodução naquele momento. Informações como...
subir. Informações como variações de hábitat, sazonalidade, períodos de atividade, abundância, riqueza de espécies. Torna-se possível fazer inferência sobre se um corpo foi removido do local em que ocorreu o crime, o modo em como ocorreu a morte em certas circunstâncias, né? Então, a gente tem que conhecer também tudo isso aqui, tá? Desses insetos e que a gente pode depois ter informações sobre isso aqui também. Entomotoxicologia. Então, utiliza insetos para detectar drogas e toxinas presentes em um corpo e investigar o efeito dessas substâncias, né, no desenvolvimento desses insetos. Moscas de hábitos necrófago, isso é, que só come coisa que está morta, né? Então, substâncias presentes nos corpos pela ingestão de tóxicos anteriormente à morte, pode ser encontradas nas larvas que se alimentam dos cadáveres contaminados. Também, por outro lado, olha lá, tenho moscas que vão lá e depositam seus ovos em um cadáver. Esse cadáver, por exemplo, vamos supor que a gente aqui, já de fora, já sabe que morreu devido à ingestão de tóxicos. Acho as larvas lá, né? E aí o que que acontece? Pego essas larvas, posso estudar também o ciclo de vida, vejo se está tendo alguma diminuição na taxa de desenvolvimento desse inseto, como também posso pegar essas larvas, porque ali esse cadáver é a fonte de alimentação dela, posso o quê? Abrir essas larvas e fazer, então, um exame desse conteúdo alimentar, então, que normalmente, então, vai estar contaminado, né? O corpo vai estar contaminado e, através dessas amostras, também pode-se chegar, então, a essa conclusão de que houve ingestão de drogas. Outros fatores que afetam a taxa de desenvolvimento dos insetos, quando eles estão também foram encontrados em um corpo, é a temperatura, como eu falei, né? Quanto maior, né? Se for no verão, ainda mais, é rápido. Ele faz ali o ciclo de vida dele dentro do mínimo estabelecido. Ele existe, para cada espécie, existe uma média, né? De taxa de desenvolvimento. Tenho lá tal espécie de mosca, em 14 dias ela do ovo, ela chega ao inseto adulto. Mas se eu estou com uma temperatura aí muito baixa, se eu estou no período do inverno, essa mosca aqui ela pode demorar muito mais do que 14 dias. O metabolismo dela vai estar mais lento e ela vai se desenvolver o quê? Mais lentamente. Calor gerado pela massa larval também, né? Então, se eu tenho muitos indivíduos presentes nesse cadáver, nessa carcaça, então, o que que acontece? Onde tem um monte de gente ali se alimentando e se movimentando, o calor aumenta também. Existe mais produção de energia, né? O metabolismo gasto para movimentar, alimentar, né? E toda aquela massa ali alimentar daquele monte de insetos juntos, e a gente sabe que, né, começa a ferver de um monte de indivíduos, de número de indivíduos, também altera também, e de repente pode ficar muito calor. E muito calor também pode afetar o desenvolvimento. Fonte alimentar, tipo de tecido em que foi realizada a postura. Então, ela depende. Se for um inseto que exige, por exemplo, um tecido que seja mais irrigado, mais úmido, ou que seja, né, normalmente ele vai ter o seu crescimento otimizado, né? Vai fazer dentro do prazo estabelecido. Mas, por exemplo, se só restou, por exemplo, lá no pé, o pé não tem muito musculatura, só tem mais ligamentos, né? Nervos e tudo mais. É mais pobre de massa, né? De alimentar ali. Então, eu também posso ter, então, essa fonte diminuída ou aumentada conforme esse local de postura. E as toxinas, como a gente falou já anteriormente, que também vai prejudicar, tá?
5 ordens de interesse médico legal, né? Que está relacionada à ordem Diptera, principalmente, que é a primeira que a gente coloca aqui, é a família Califoridae. Essas mosquinhas que a gente enxerga lá, meio que azulada, meio que esverdeada, né? Que a gente chama já, como é que é? Não é mosca berneira, varejeira, né? Que a gente costuma falar. Tá até aqui, ó, nem tinha visto. Então, normalmente ela vai ter essas cores metálicas aqui, né? E são as primeiras que chegam. Califoridae aí em poucos minutos aí está então colonizando esse cadáver, tá? Vamos ver o que mais. Outra é a sarcofagite, que é aquela maior, né? Uma moscona maiorzinha, que a gente também conhece, tá? Elas já não são tão coloridas, é um cinza com um pouquinho mais de esbranquiçado. Também são as primeiras a chegar, quase que chegam junto. Normalmente, dependendo, a gente também relaciona a temperatura, se por acaso essa chegou primeiro, mas elas quase que chegam ao mesmo tempo, então, né? Logo depois que ocorre a morte. Outra ordem de dípteros é a Mucide, tá? Que é a mosca doméstica também, é outra mosca que tem essa habilidade, né, de sentir odores a longas distâncias, muito rápido, mas que chega posterior às duas que a gente viu anteriormente. Depois, nós temos quem? Ordem Coleóptera. Os besouros são extremamente também atuantes na fauna cadavérica também. Oi, Isabela! Então, eles chegam ali e também querem colonizar, querem se alimentar e também querem, principalmente, deixar os seus descendentes ali, tá, gente? Então, famílias Scarabeide, Silphide e Dermastide também chegam ali nessa carcaça, nesse cadáver para colonização. Cedo ou tarde chegam ao corpo, dependendo do estado de composição, tá? Normalmente eles vêm um pouquinho mais tarde, né? Gostam já de ter aquele início de decomposição para que eles cheguem ali. E a gente normalmente não encontra eles por cima do cadáver, tá? A gente normalmente vai encontrar eles debaixo da carcaça, uma vez que as larvas vão aproveitar bastante ali daquele chorume, né? E do que vai ser aproveitado para ficar até mesmo depois sobre a terra, por debaixo ali, né? Essas larvas depois vão se encaminhar um pouquinho abaixo do substrato para que elas acabem de se desenvolver. Aqui, olha, a gente tem... Deixa eu só diminuir um bocadinho aqui. Não quer diminuir? Ciclo de vida da Mucide, Califoridae, Sarcofagide, né? Que são, então, os dípteros, né? Então, a gente sabe que eles são holometábolos, passam por metamorfose completa, né? Ovo, larva, pupa e depois o adulto. Então, tem 3 instares larvais, então, tá? Então, a sarcofagide, ela tem um diferencial, que ela não possui a fase do ovo no meio externo. Isso quer dizer o quê, gente? Que ela é ovovípara, né? Então, ela tem esse desenvolvimento do ovo ocorrendo dentro do corpo dela. Então, a larvinha já está dentro do corpo dela, dentro do ovo, e se desenvolvendo. Enquanto que as outras moscas, as larvinhas se desenvolvem mais depois que o ovo é colocado no meio ambiente. Aqui, essa sarcofagide, ela muitas vezes chega até mesmo a fazer, na hora que ela vai fazer a ovoposição dela, ela já coloca a própria larva já viva, tá? Então, não possui a fase do ovo no meio externo. Cerca de 16 a 24 horas nós já temos a presença de larvas aí, né?
3 estágios larvais, terceiro estágio, dividido em 2 fases. Primeiro, a larva completa sua alimentação ali no substrato, depois ela para de se alimentar para o quê? Para se tornar a pupa, gente, tá? Então, ela sai do ovinho ali, ó, de dentro, come no primeiro, come muito no segundo e vai trocando de exúvia porque ela tem que crescer. Quando ela chega no terceiro instar aqui, ó, aí ela já tá bem grande. E aí ela para de comer e começa a criar, então, um invólucro onde ela vai passar por metamorfose e se tornar a mosca adulta, então, tá? Então, ela para de se alimentar, afasta até mesmo do substrato, porque normalmente o substrato que eles estão, às vezes, é muito úmido e não pode ter essa umidade, ela quer um pouco mais de, né, um local mais seco, tá? E aí sim que ela empupa e em 4, em 6 dias a gente já tem a mosca aqui eclodindo desse ovo, tá? Aqui, ó, a larva se torna móvel, retraz seus segmentos, né? Quando ela vai se tornar uma pupa, né? Até ficar na forma de um pequeno barril, mais durinho, se você às vezes mexer, às vezes tem várias pupas que têm uma mobilidade, tá? E aí essa cutícula externa da larva, ela sofre uma queima fenólica, ficando dura e escura. Então, às vezes fica bem pretinha isso aqui, tá? Em torno de 5 a 8 dias é o tempo que dura aí a fase de pupa. Normalmente, gente, cada espécie vai ter um dia aproximado, tá? Então, essas espécies de moscas podem tanto depois durar 5 dias, como pode durar 8. Isso também vai recorrer sobre aquelas condições que a gente falou, de temperatura, de umidade, tudo mais que vai estar colaborando com tudo isso, tá? Em alguns dias, então, a mosca adulta vai emergir dessa pulpa aqui enegrecida. Olha, a mosquinha está começando a sair aqui, ó. Ela sai toda úmida de lá de dentro, aí ela aguarda um pouquinho aqui até que essas asas fiquem expandidas e daí ela alça voo. Então, normalmente, olha, dessas moscas, o ciclo evolutivo é em torno aproximadamente de 10 dias. Ciclo de vida completo delas é em torno de aproximadamente 20 dias, então. E a fêmea, olha, ela pode fazer a ovoposição de aproximadamente 900 ovos, então, durante esse tempo de vida dela. Diferenças, ó, ciclo de vida da sarcofagide vai diferir da califoride, ó, porque não ovopositam. Elas já colocam as larvas em seu primeiro estágio no substrato. Por isso que elas são ovovíparas, né? Enquanto essa é ovípara só, tá? Desenvolvimento mais lento dentro do corpo da fêmea, produção de descendentes é menor também, uma vez que se elas colocam ovos, elas põem muito mais ovos. Se elas têm, então, esses embriões desenvolvendo dentro dela, o local vai exigir muito maior espaço, então, do corpo da fêmea. Por isso que, então, sarcofagide acaba, então, tendo menos descendentes do que califoride e também do que mucide. Estudos de sucessão sugerem famílias califoride, sarcofagide e mucide, olha, são dípteros mais utilizados, então, quando se vai realizar estudos, então, em relação ao intervalo pós-morte, então, né? São eles que dão realmente essa linha de tempo, né? De quando ocorreu a morte até o dia que foi encontrado, então. Essas 3 famílias, então, né, de dípteros, ó, somam cerca de 60% das espécies encontradas em carcaças. Então, dípteros são a maioria aí dos insetos encontrados na colonização de cadáveres ou de carcaças, tá?
Aqui mostrando um pouco, olha, estágios de decomposição, né? Então, temos ali o indivíduo vivo, né? O primeiro dia, né? Tá, na primeira figura aqui, colocando aqui, e o primeiro dia aqui de logo após a morte, né? Então, a gente vai olhando que em determinados dias, como vai mudando o aspecto, então, devido à decomposição, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro dia já se observa massas de ovos, tá? Então, aqui a gente ainda não consegue enxergar, mas nesse primeiro dia a gente já tem aqui alguns vestígios da morte, que é o quê? Esses pontos roxos, né? Que é onde o sangue realmente acaba coagulando e mostrando, então, essas manchas, tá? É lógico que a gente tem também bactérias, né, próprias da nossa flora normal do corpo também participando da decomposição, e a gente já vê, é possível, essas moscas, principalmente que colonizam, cerca de 15 minutos elas estão chegando, aqui não vai dar para ver porque a figura é pequena, mas que elas já existem massas de ovos colocados aqui. Quais os locais? Principalmente nos orifícios, gente, tá? Boca, olhos, ouvido, as partes genitais, tá? No ânus. Então, são os locais mais fáceis e que estão apresentando locais mais acessíveis de alimentação para essas larvas, então, tá? Então, larvas recém-eclodidas nesses orifícios. Besouros também podem começar a aparecer, né? Então, olha lá, logo quando a gente tem aqui, ó, na primeira semana, tá? Então, dentro desses 7 dias, após esse primeiro dia, né? 7 dias se passam, dentro dessa primeira semana, a gente também começa a ver a presença de inchaço. Inchaço e ainda extravasamento de fluidos corporais dessa decomposição interna. Incha, vai ficando muito fina a pele, porque está sendo decomposta também de dentro para fora, tá? Então, muitas vezes a gente tem extravasamento, né? Estouram locais, como aqui, depois, logo em seguida, né? Da primeira para a semana, e até a quarta a gente vê que, olha lá, rompeu pele, né? Então, tá até quase que menos inchado do que aqui, porque já está havendo esse extravasamento de fluidos corporais, então, e de decomposição, tá? Aqui, nesses momentos aqui, olha, são os momentos, assim, que exalam um extremo fedor mesmo de decomposição, tá? Logo depois dessa semana que extravasa essa maioria, né, dos líquidos corporais, a gente começa a iniciar nessa fase seca, tá? Então, essa fase seca aí a gente já não tem mais aquele cheiro insuportável, tá? Até que chega realmente a fase de esqueletização, tá? Que ela tá colocada aqui nessa figura 6. Aqui, normalmente, vai estar sobrando pouquíssimas partes de pele, né? Algumas peles mais resistentes, mas que realmente de estrutura corporal, ali, de musculatura, não vai ter mais nada, tá? Mais ossos mesmo e peles aqui presentes, tá? Aqui, olha, inclusive nessa fase, aí quem mais vai dominar aqui nesse finzinho aqui é até mesmo os fungos que vêm para completar essa decomposição, tá, gente? Isso é necessário na natureza. Parece assim, né? Se a gente pensar num cadáver, né? Em um animal, a gente olha assim, menos com dó, né? Mas um cadáver vai acontecer da mesma forma. Imagina se tudo que morresse na natureza não houvesse essa decomposição. Então, tudo isso é muito necessário, né? Todos esses indivíduos aqui que participam da decomposição são extremamente necessários. Aqui um pouquinho sobre como que é o método de coleta para os estudos, né, forenses, então. Então, a gente tem aqui
kit de coleta, ó, termômetro de sonda, termoigrômetro, né? Termoigrômetro vai medir temperatura e umidade, rede entomológica para catar essa fauna que é adulta e que está voando sobre o corpo, sacos plásticos para condicionar todo o material que eu vou coletar, potes plásticos com tampa também, tubo de filme fotográfico é utilizado também, né? É um bom recipiente para se utilizar. Acetato de etila, que é o que a gente usa para eterizar os nossos insetos para fazer a coleção entomológica, ou éter álcool, né? Para a gente matar, para elas não ficarem voando o tempo todo ali, você já mata e vai fazer o reconhecimento, ou guarda, né? Congela e tudo mais para depois fazer o reconhecimento. Vai precisar de álcool 70 para ou colocar algumas coisas, né? Acondicionar para depois conservar. Agulhas, luvas descartáveis, máscaras descartáveis, né? Para cheiro, para e tudo mais. Luvas que você não vai mexer e vai pegar ali com a mão, né, gente? Tem que estar protegido. Isopor para guardar, gelo gel, se for necessário, uma amostra que você queira conservar, garrafa térmica, etiquetas, caneta marcadora permanente, elásticos para amarrar os sacos, se não for aquele zip, placas de Petri, se quer separar também amostras, copos plásticos ou isopor. Então, uma infinidade. Você tem que pensar também, principalmente, né? A forma do seu trabalho, o desenvolvimento do seu trabalho, você vai agregar mais ou menos materiais aí, né? Procedimento no local tem que se tomar temperatura e umidade, né? Para saber em que situação do ambiental ali, de clima, esses insetos estão passando por aquele momento, né? Ou até mesmo o clima do local relativo aos dias anteriores, ou e ao dia que você está encontrando o cadáver. Fatores relacionados ao local onde a morte se deu e ao cadáver devem ser, então, anotados, tudo que for visível, né? Tem que se fazer essa observação. Os insetos encontrados devem ser coletados, tá? Procedimentos devem garantir meio de alimentação e de pupação, além de evitar competição, predação e desidratação dos insetos vivos que você coletar, tá? Amostra do solo devem ser coletadas. Uma das minhas alunas que fez também de entomologia forense, nós coletamos larvas, tá? Coletamos várias larvas e colocamos em potes e fornecemos um substrato para elas sobreviverem, para a gente ver se aquelas larvas eram as mesmas que a gente tinha coletado adulta, tá? Porque muitas vezes o que acontece? Você pode perder muito adulto que voa. Então, ali no meio daquelas larvas, pode ter uma espécie que passou por ali, mas não está o adulto voando. Então, a gente fez o substrato ali, né, com maravalha ali, que é tipo uma pó de serra, fornecemos substrato alimentar, que era carne moída e tudo mais, e depois esses potes, então as larvas foram colocadas lá, e esse pote foi tampado, então, com um pulsazinho. Depois de certos dias, elas vão eclodir, elas empupam, né, na beirada do frasco, tá? Porque elas sobem para procurar um lugar mais seco, empupa e depois saem a mosca. E aí que a gente faz? Cata essas moscas e vai ver se é as mesmas moscas que a gente coletava, as adultas, então, tá? Então, serve para a gente também conferir as que a gente pegou, né, adultas, já lá no momento da coleta, e também ajuda a garantir a gente que a gente não deixou nenhuma espécie que passou por ali sem colocar no trabalho ou no estudo. Vamos ver o que mais aqui. Aqui, por exemplo, né? Então, olha, são esses materiais que são utilizados e que vão ser coletados ou colocados em álcool 70, se você vai usar só para reconhecer, se você é um conhecedor das larvas, né? E vai ver ali qual instar vai estar. Então, guarda no álcool 70. Ou então, quero coletar as larvas para ver
se essas moscas aqui são as mesmas que eu catei no puçá, pode ser mãe, pai que está voando, ou outras espécies que estão aqui. Mas e essas larvas? Será que são dessas espécies que estavam voando aqui? Ou uma outra espécie fez a oposição e não está mais aqui dessas que eu estou coletando? Então, levo as larvas para crescer e ver o que que é. Besouros, olha, coletar também, né? Vamos coletar esses besouros aí. E, normalmente, olha lá, besouros grandes embaixo do cadáver. Então, é onde a gente vai encontrar. Encontramos formiga também, tá, gente? Formiga também participa aí. Só não é de muito interesse, mas normalmente elas também estão presentes aí, tá? Coleta, ó. Adultos vão ser anestesiados com éter, né? E pegos com rede entomológica, ou então qual que é que a gente usou lá em sala de aula? O acetato de etila, né? Que também é utilizado e é mais cheirosinho do que o éter. Os imaturos a gente vai catar com as pinças, larvas a condicionar em potes com vermiculita, que é um substrato também, tá, gente? Substrato ali com produtos que pode alimentar, e maravalha, né? Pode ser essa vermiculita, que ela sustenta como se fosse também essa maravalha, que é a pó de serra maiorzinha, cortada maior, e mais o substrato proteico, que a gente tem que dar alguma coisa para elas comerem, porque larvas comem o tempo todo, tá? Ovos devem ser colocados em placa de Petri sobre filtro úmido, né? Dá essa condição de umidade para que a larva saia. E aí você vai pegar essas larvinhas e vai, então, ou reconhecer no primeiro instar, ou vai colocá-la sobre um substrato também para ela crescer e você fazer esse tempo esse ciclo de vida dela. Acondicionamento das amostras, olha, não congelar, normalmente a gente congela os adultos, né, que a gente anestesiou, se você não for fixar, porque você vai ter que fazer uma coleçãozinha desses adultos, ou guardar em álcool, ou então você vai congelar se for, mas só adulto, tá? Encaminhar para análise em período de 12 horas e manter pelo menos, né, para quem que coletar vivo aqui for para conservar, tem que manter então e dar esse substrato proteico. Procedimento, olha, 2 primeiros instares de desenvolvimento são os momentos mais difíceis, é muito complicado, é tudo muito parecido, as espécies, né? Então, criá-los até a emergência dos adultos, então. Aí é lógico, fica bem mais fácil da gente fazer o reconhecimento, que foi o que a gente fez. Para identificar a nível de larva, gente, só mesmo entomólogos aí super especializados, né? E normalmente, quando eles se especializam em uma espécie. A partir do terceiro instar, a identificação é feita através de chaves específicas. Os potes de criações devem ser preparados de forma para evitar ataque de formigas, desidratação, predatismo, competição e contaminação. Potes de criação, examinar todos de manhã. Procurar os pulpários, devem ser isolados, né, para não sofrer nenhum tipo de mudança ali dentro, que pode ficar muito úmido ou muito quente, para que possa ser observada as respectivas emergências dos adultos. Após a emergência, os adultos devem ser deixados nos recipientes por cerca de 1 dia, até eles estarem, né, com as suas ativos, literalmente. Adultos coletados no local do crime, bem como os que emergem, são mortos por técnica de congelamento ou anestesiado com acetato de etila. Examinar ao microscópio, identificar, montar em alfinete entomológico. Você tem que ter essa fauna, né, ali, catalogada, tá? Anotar data e hora da maior incidência de emergência de espécies criadas, montar tabela, né? Então, tem todo ali uma situação em que você vai organizar esses achados, então, desses insetos, tá? Dessa forma, então, olha,
pode-se avaliar o tempo que o cadáver, então, encontrava-se exposto à atividade dos insetos, que vai dar o IPM, que é o intervalo pós-morte, né? Aqui, ó, valores utilizados para estimar a temperatura em que os espécies foram capturados estavam sujeitos nos corpos, que por sua vez determina seu desenvolvimento através de um conceito denominado grau de acumulado. Como a gente falou, muitas vezes, né, devido ao acúmulo de espécies, né, e de larvas que estão ali, existe um grau de temperatura que vai ser diferente de onde você tira, né? Então, neles ali, tem que promover mais ou menos esse local adequado aí quando se retira essas amostras de larvas. Aqui um exemplo de como que vai ser colocado depois, né, no ambiente, quando se traz, então, esses indivíduos, tá? Para poder esperar a emergência dos adultos. Aqui, gente, é mais em relação ali de como que, então, esses profissionais vão fazer, então, o restante das suas análises, tá? O grau de acumulado, olha, tem toda aqui uma forma de obter dados de temperatura similar ou próxima àquela encontrada no local da morte através da literatura. Então, se tem já isso, né? Calor metabólico da massa do corporal ali, das massas larvais, ó, pode ser suficiente para aumentar a temperatura da massa bem acima da temperatura ambiente. Portanto, é importante considerar a temperatura da massa das larvas, principalmente para os últimos instares larvais. Aconselhável utilizar a temperatura de acordo com o estágio de desenvolvimento coletado. Então, são muitas informações aí que se tem que tomar para depois montar esse laudo também, tá? Então, existe as continhas todas estabelecidas, porque já existe uma literatura que eles vão seguir e vão só colocar, então, esses números que eles fizeram, essas anotações em campo, né? Lá no corpo, as medidas que eles tomaram lá, e aí eles vão fazer, então, esses cálculos aqui, então, tá? Limite máximo de tempo, estimativa do limite de tempo máximo de IPM, né? Que tem um máximo e tem um mínimo. Estimativa de máximo do IPM aplicada a cadáveres em adiantado estado de composição, baseado na composição da comunidade de artrópodes relacionados ao padrão de sucessão esperado, né? Que é chegar ao quê? Moscas, aquelas 3 espécies de moscas, os coleópteros e depois, né, outros animais, outros insetos menos previsíveis de chegar, através dos dias que forem contados, né, que chegaram ali, que se encontraram, a gente estabelece esse máximo de tempo aí, tá? Possível calcular o IPM através do comprimento total da larva também. Deve-se considerar um encurtamento sofrido pelo imaturo ao se aproximar à pupação, né? Porque ele vai encolher e formar aquele casulo. Ou então, se não fizer isso, né? Considerar esse encurtamento, pode deixar a gente cometer um erro ali nesse intervalo de tempo tomado, tá? O tempo mínimo, ó, é aplicado em cadáveres em estado inicial e é através da interpolação dos dados. Isso é, os dados que a gente coletou lá, tá? Colocados frente a dados aí, ó, do desenvolvimento das espécies que foram criadas, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Através da interpolação dos dados, da evolução do desenvolvimento de espécies criadas em temperatura, uma temperatura que já é conhecida, né? Já está estabelecida, com o mais velho estágio larval, então, encontrado. Então, lá no cadáver. E as condições ambientais que eles estariam supostamente, então, expostos. Larvas mostram o mínimo de tempo em que o corpo foi exposto e
raramente insetos necrófagos ovipõem uma pessoa viva, né? A gente sabe que é muito difícil, a não ser que essa pessoa esteja com uma ferida, esteja num local onde existe já, principalmente mais essas moscas, né? Uma mosca doméstica dificilmente vai colocar um ovo numa feridinha da gente, né, gente? Mas aquelas que a gente conhece que fazem parte da sarcofagide, né? Quando a gente está muito próximas de mata, essas chegam mais, então elas podem aproveitar essa ferida de uma pessoa viva para colocar sua larvinha lá, tá? Bom, gente, é isso que tinha para hoje, né? Bem longuinho, dá um pouquinho aí de noção. Tudo bem, Isabela? É, um pouquinho só de noção de como pode ser utilizados aí esses insetos aí nessa área aí, que é bem legal também, né? Toda sexta aí, se der certo, a gente se vê então, Isabela. Agora vamos fazer por EAD, tá? Tá bom, aí sim, O pessoal pensou em nós na você. telinha. É, aí que nem eu falei no começo do vídeo, a gente vai fazer as teorias aqui nesse dia, né? E Uhum. aí, como o quarto eles têm que ir, porque tem a outra aula também, aí a gente faz a prática lá, tá? Tá Só bom. que, ó, você vai ter que montar um bichinho para mim, neguinha. Você não vai escapar, não. Tá bom, Tá bom? pode deixar. Isso. Eu mando uns videozinhos para você ir acompanhando como é que faz e tudo mais. Manda, daí eu Você tá mando. tendo contato com alguém da sala? Tem, Com quem? quase todo mundo. Mas você vai perto deles mesmo ou não? Não, Ah, tá. só Ah, mensagem. entendi. Não, eu queria ver se você estava realmente visitando e tal. Ah, Né? não, Ah, visitando não. entendi. Tá. Não, então eu passo as dicas todas por vídeo para você, como é que vai montando tudo, vou mandando Aham, algumas pode coisas. ser. Beleza? Qualquer Tá coisa, bom. se achar aí um besouro, já guarda ele dentro de uma sacolinha, congela, põe dentro de um potinho e congela aí. Esconde da mãe Tá, que tá pode dentro do deixar. congelador. Ai, Deus. Mas tá bom. Beijo, tá? Tudo de bom. Tchau, pro beijo. Tchau, tchau. Cadê a Elaine? Elaine já foi? Tchau, professora. Tchau, Elaine. Boa Bom noite. feriado para vocês aí, descansem. Tá bom, bom final de semana para a senhora também. Para vocês também. Manda um abraço para Eliezer. Mando sim, ele tá em aula hora dessa. Então tá bom. Tá, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.